Olá! Olá, muito boa noite. Muito Finalmente bom. saiu essa live, hein? Finalmente! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você, Renato? Tudo ótimo. Olha, para quem não conhece, eu gostaria que você, para quem por acaso não te conhece, queria que você contasse aí para o pessoal, né, quem é a Luíse, né, o que que ela faz no mercado financeiro, como que ela veio parar nesse mundo maluco. Pô, Conta aí para o legal, pessoal. legal. Primeiro, obrigada aí pelo convite, né? Ontem estava aí com o Ricardo também, já falei que sou fã aí do pessoal da Nord, acho que vocês fazem um trabalho super coerente, né? Então, para quem não me conhece, além de filha do Barsi, né? Eu tenho 26 anos, trabalho no mercado há 10, esse ano eu completo 10 anos trabalhando no mercado, sempre trabalhei com Equity Research, né? Comecei na Elite, a corretora que meu pai operou aí por mais de 25 anos. Em 2019, um dos maiores desafios aí da minha vida, que foi assumir esse compromisso perante o mercado, aí, perante os investidores, enfim, de levar adiante junto com o Fabião, junto com o Felipe, esse legado aí do Barça, através das ações Garantem um Futuro, né? Então a gente foi aí para a área educacional e não paramos, né? Completamos 2 anos. E é muito gratificante poder passar adiante isso, né? Eu acho que as pessoas não conseguem mensurar de fato o prazer que a gente tem em poder compartilhar isso, em poder fazer com que outras pessoas saiam da caixa, né? Principalmente em um país em que a gente é tão carente de boas informações, né? Existe muita informação por aí, mas boas informações realmente a gente é muito carente. Então, é basicamente isso. Sou contadora, sou economista, enfim, vamos ver onde é que vai dar esse papo aqui, né? Legal. Hoje a gente vai falar então sobre duas estratégias. Eu faço vários posts no Instagram, né? E as pessoas me perguntam qual que é a melhor estratégia para ela, se é uma estratégia focada em dividendos, se é uma estratégia focada em valor. E aí eu fiz uma provocação. Quem que vocês gostariam que eu trouxesse para falar sobre dividendos ou valor? E eles falaram, óbvio que eu quero que você traga a Luíse, né? Antes disso, antes só de a gente começar, né? Eu queria dizer uma coisa que, assim, pouca gente talvez perceba, né? Mas assim, o Barça tem uma história muito, muito longa aí de sucesso no mercado financeiro e as pessoas não sabem o privilégio que é poder contar com uma pessoa que tem todo esse tempo de mercado, tem toda essa experiência e também esse sucesso todo, poder compartilhar isso com as pessoas, né? Eu já vi alguns Barces, né, em outras áreas falando que o melhor que ele pode fazer para as pessoas, né, entregar conhecimento, né? Contar a história de vida. Mas eu acho que as pessoas também têm que retribuir isso. Então, ver o Barsi como, né, realmente uma enciclopédia que pode ensinar as pessoas a mudar. E acho que você podia contar depois, né, as pessoas que conheceram o Barsi há 5, a 10, a 15, a 20 anos atrás, e ele realmente mudou a vida das pessoas. Mas eu queria começar aí com uma pergunta já polêmica. Existe uma diferenciação entre fazer uma gestão de uma carteira de investimentos voltada para valor e dividendos? Explica para a gente um pouco como que é a estratégia do Barsi e qual que é a diferença se vocês focam mais em valor e dividendos ou as duas coisas ao mesmo tempo. Legal, fiquei muito feliz quando você me convidou para falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, eu acho que a discussão que tem sido feita por aí no mercado, infelizmente, ela é muito rasa, um debate muito desértico, né, em que um solo muito infértil, em que a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão, né? Uhum. Eu não acredito em dicotomias, né? Ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Tem uma frase do meu pai que eu gosto muito, que inclusive vai estar no livro. Tem livro esse ano, Renato. Tem livro esse ano, É, aguarde. É, uma frase que ele fala muito e que poucas pessoas conhecem é a seguinte: existem somente dois tipos de investimento, e com ele eu tenho que concordar: o que dá lucro e o que dá prejuízo. Só existem esses dois tipos de investimento. Então, eu acho que de princípio a gente já começa. Não existe investimento certo. Existe um investimento adequado para o seu perfil, tá? E isso é importante, parece repetitivo, mas é importante a gente falar sempre, porque o que vai te fazer lucrar consideravelmente na bolsa, além da paciência e a disciplina, é você conseguir repetir, replicar a estratégia que você adotar, que for aderente ao seu perfil, com consistência. De nada adianta você dar uma, duas porradas, você tem muita grande chance, se você não souber o que você está fazendo, de dar uma terceira grande porrada para baixo. Né? Quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que, enfim, ganharam uma vez, ganharam a segunda, na terceira
perderam tudo que ganharam e mais um pouco. Enfim, acabaram ficando muito confiantes, se alavancaram, enfim. Então, esse é o primeiro adendo que eu faço. Segundo adendo que eu sempre gosto de fazer. Na minha opinião, investimento em dividendo também é um investimento de valor. A diferença é que ele não vai estar refletido necessariamente na cotação da ação. Esse valor ele sai e vem para o bolso do acionista neste momento, né? Então, aqui você tem uma mudança de prioridades. Você pode estar abrindo mão, a priori, de receber esse dinheiro para receber lá na frente, né? Receber esse valor na perpetuidade, se você acreditar no crescimento da empresa, ou você pode optar por uma empresa já geralmente madura. Claro, a gente está falando aqui de distribuição de dividendo perene, né? Então, você pode optar por simplesmente pegar esses fluxos, né? Optar pela renda passiva. E aqui é muito importante, sempre a gente partindo da premissa que haverá o reinvestimento para que haja, assim, esse movimento exponencial, né? Eu acho que essa discussão toda ela vem muito por conta dessa questão de será que o velho investing morreu, né? As empresas dos ramos tradicionais elas têm apanhado no último ano, principalmente por conta da pandemia, aceleração do digital, enfim, para essas empresas tidas como de growth. Eu acho que o velho investing não morreu e ele nunca vai morrer. O investimento de valor, na verdade, se você está atrás de lucro, você está atrás de um investimento de valor. A sua ideia sempre vai ser pagar mais barato do que esse ativo vale. A diferença, eu acho, que a gente vai ter que começar a calibrar daqui para frente não é a estratégia. O problema não está na estratégia, está na técnica. Então, existe uma diferença para você avaliar esse tipo de empresa, né? Então, hoje essas empresas de valor, vamos dizer assim, essas de growth, geralmente são empresas super asset light. O que adianta eu olhar valor patrimonial, por exemplo? Sim. A contabilidade não consegue captar o intangível, o valor intangível hoje que essas empresas geram. Então, eu acho que nós, como analistas, nós, como investidores, vamos precisar calibrar, vamos dizer assim, essa nossa intuição numérica do que é caro, do que é barato, né? Sim. Ou começar a se acostumar que a gente vai ter que pagar caro pelo crescimento exponencial. Né? É legal até contar um pouquinho da história do Value Investing, né? Mas quando ele começou lá com o Graham, né, que foi o tutor do Buffett, como o mercado era muito pouco desenvolvido naquela época, as métricas para você avaliar se o negócio era barato ou não eram muito simples, né? Porque assim, basicamente as empresas negociavam na bolsa a um desconto do caixa. Imagina você comprar você olhar o balanço de uma empresa, né, ela ter, sei lá, 500 milhões de reais no caixa e ela valer 200 milhões de reais na bolsa. Então, era muito óbvio, e você fazia, né, como a Luiz falou, de técnicas, era muito fácil de você associar que aquele ativo no presente mesmo, né, o desconto dele pelo valor de book, de livro, de caixa, para o valor dele de mercado, você tinha uma métrica ali muito fácil de você avaliar. Depois, mais para frente, isso foi mudado, né? Então, as empresas negociando aí perto do valor patrimonial, ainda assim algumas com desconto, mas aí começaram a usar muito a métrica do preço-lucro, né? Ainda assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado, você conseguia comprar coisas a 4 vezes lucro, a 5 vezes lucro, o que se você for pensar que do ponto de vista de retorno de investimento pelo lucro corrente da empresa, sem contemplar nenhum tipo de crescimento, aquilo por si só gera um negócio muito mais barato. Exatamente. Hoje, né, por conta da velocidade de desenvolvimento de alguns negócios, até pela característica de alguns negócios, esses modelos mais antigos de valuation, se você ficar só, né, como você falou, você tem que aperfeiçoar a sua técnica. Se você continuar usando só essas métricas mais antigas, basicamente você vai conseguir avaliar só negócios mais antigos, né, mais da velha economia. E, é claro, existe muito exagero, né, a gente consegue perceber aí muitos exageros em relação ao quanto estão se pagando por crescimento, né, mas eu acho que hoje o investidor de value investing ele vai ter que se sofisticar sim, entender o quanto, né, que dá para pagar, o que é um preço razoável para pagar pelo crescimento de alguma coisa. Então a gente tem visto sim alguns exageros, mas eu acho que você tocou aí num ponto muito, muito bom, que é o value. Se você for o value investor Graham,
você não vai ganhar dinheiro. Se você for um value investor, talvez assim, do começo do Buffett, talvez você também não vai ganhar dinheiro. Você tem que lembrar que o Buffett está fazendo isso há 60, 70 anos, o próprio Barsi também já está mais ou menos assim. Há quanto tempo teu pai já está no mercado? Há 50? Ixi, a Luísa tá... 52. 60, né? 60, né? 52. 52, Então, assim, as métricas vão ter que ser aperfeiçoadas, né? Agora, o ponto-chave aí, Lô, que as pessoas sempre me perguntam, é assim, o quanto vale a pena abrir, qual que é a conta que você faz, assim, quanto que eu estou disposto de abrir mão do valor por ter dividendo no curto prazo, né? Como é que funciona essa conta na tua cabeça? Ou até mesmo quando você vai gerir aí o portfólio, escolher as ações, você diferencia assim, olha, eu vou ter uma carteira pelo menos metade de dividendo já, um valor de dividendo maior, e essa aqui eu acho que vai pagar dividendo no futuro. É meio que como se fosse assim, você tem uma vaca leiteira e você tem uma bezerra, né? Que é uma bezerra que vai gerar muito caixa lá na frente. Exatamente. A gente costuma dividir a carteira entre previdenciária, que são aquelas, geralmente, da economia tradicional, pertencente aos 5 setores do BES, que a gente gosta de falar, que é bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. São empresas que, historicamente, e que têm características de perenidade, você tem uma certa previsibilidade na geração de fluxo de caixa e você consegue, ao mesmo tempo, distribuir e remunerar os acionistas e ainda sobra para fazer os investimentos necessários. Enfim, não são empresas que provavelmente vão dar grandes porradas, né? Mas, enfim, são empresas que a gente tem que ter a paciência de assistir a grama crescer. Então, essa é a carteira previdenciária que a gente recomenda sempre que a pessoa comece por ela. Porque geralmente são setores mais papai e mamãe, mais fácil de você analisar, você consegue fazer associação, inclusive, no seu dia a dia, são boletos que você não consegue escapar, ou paga, né? Então, é geralmente isso que a gente faz com consistência. Então vocês recomendam para quem está começando a investir, começar por uma carteira de investimentos voltadas para dividendos, mais previdenciárias. É isso, sem né? Para quem dúvida, quer começar. é muito mais simples de você fazer isso com consistência, né? Ah. Segundo, são empresas que geralmente, claro, tirado o efeito de uma pandemia, enfim, alguma coisa, um risco sistêmico, mas são empresas que geralmente são mais defensivas, né? Então, se você está começando, se é a sua primeira experiência com renda variável, né? Pode valer a pena, sim, começar por uma abordagem um pouco mais conservadora. É uma abordagem super conservadora, na minha opinião. Quanto maior o horizonte você estiver visionando, menor vai ser o seu risco, né? Obviamente, você precisa conhecer profundamente, exige um estudo, existe uma curva de aprendizagem que você vai ter que ultrapassar, tem que ter o interesse, tem que ser a sua prioridade. Então, enfim, são alguns sacrifícios que têm que ser feitos, mas que vão valer a pena, tá? Do outro lado, a gente tem a carteira de oportunidade, que costuma ser super concentrada, porque oportunidades, como o nome sugere, não são coisas que aparecem todos os dias, né? Eu acho que um dos grandes erros das pessoas geralmente, a grande oportunidade do momento foi a mesma do mês passado. As pessoas não têm essa paciência de, poxa, fazer uma certa quantidade de ações. Elas preferem comprar poucas ações de várias empresas. Isso geralmente é sintoma de quem não sabe muito bem o que está fazendo. Diversificar por diversificar, né? A diversificação, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer de maneira natural na sua carteira, na minha opinião, né? Então, essa carteira de oportunidades são algumas coisas que a gente olha. Na sua maioria, são empresas que a gente vislumbra que têm um bom potencial de serem pagadoras de dividendo. Então, o dividendo, nas duas carteiras, ele acaba sendo o enfoque central. Só que essas empresas de oportunidade, claro, aqui você tem também o maior potencial de geração de valor, de multiplicação de patrimônio, né? Mas você tem, obviamente, um risco maior. Tem muita chance de não dar certo. Pode ser que essa empresa, assim, gere valor, só que ela não venha a ser uma boa pagadora de dividendos. E aí a gente decida vender e trocar por alguma outra coisa, né? Então, são essas duas diferenciações que a gente acaba fazendo aqui no portfólio Barsi. Tem um monte de gente aqui comentando que segue a filosofia barciana, que você falou várias frases barcianas. Mas é isso mesmo, pessoal. Assim,
tem uma coisa muito legal que faz parte do processo, né, de você absorver o processo todo de investimento, que é você repetir qual que é o seu processo de investimento. Então, assim, para você não cair nessas armadilhas, é muito fácil hoje, né, com a quantidade de informações, né, das redes sociais, da internet, ou seja, de notícias, também você hoje consegue ver cotações do celular, do computador, né? Na minha época, para você receber cotações diárias, você precisava pagar um terminal e tal. Hoje em dia, qualquer pessoa no celular, sem ter nenhum dinheiro, consegue ter esse tipo de acesso a esse tipo de informação. É muito fácil as pessoas ficarem vidradas na emoção do mercado, nas oscilações, nos ruídos, e perderem a mão da estratégia principal, né? Então, assim, é muito legal a Luiz falando assim, essa aqui é a nossa filosofia, essa é a nossa estratégia, mas isso é uma coisa que você tem que condicionar a cabeça. Eu falo muito que eu me tornei o melhor investidor de longo prazo quando eu deixei de ficar fazendo coisas de curto prazo, que é acordar e ler o jornal, assim, ler o jornal inteiro, e os jornais eu acho que pioraram muito nos últimos anos, tirando um ou outro que vale a pena. Assim, isso é muito ruído. Basicamente, se você abre o jornal hoje, você quer vender todas as suas posições no Brasil, porque você acha que o Brasil vai quebrar. Mesmo a mídia especializada de finanças piorou muito. E se você ficar olhando a cotação todo santo dia no seu celular, 2 ou 3 vezes, ou até mais, ou ficar com o computador aberto o dia inteiro, se você tem pouca experiência, você vai gerar ansiedade, você vai gerar o que você está falando aí de ficar tentando achar qual que é a grande tacada do momento. Eu imagino que assim como eu, você já deve ter feito algum investimento no passado, talvez não, porque teu pai está sempre aí pertinho de você, mas algum investimento que você depois olhou para trás e falou assim, olha, eu falhei porque eu não consegui arriscar meu processo de investimento, né? As pessoas também têm que entender, mesmo quando você segue a risca, você tem a possibilidade de errar. Eu tô vendo que tem bastante gente perguntando sobre alguns papéis, a gente vai falar depois, eu vou pedir para ela falar de um outro papel que ela gosta bastante hoje, que ela puder falar, mas eu queria que você contasse também alguma grande lição, assim, nesses últimos 10 anos aí de mercado, né? O que você realmente aprendeu, ou algum erro grande, porque as pessoas acham que o sucesso, né, hoje, o quanto vocês se desenvolveram, é uma linha reta, né? Mas, assim, na verdade, é uma soma de sucessos e insucessos muito grandes. Às vezes, insucessos muito grandes, né, também. É verdade. Eu acho que o segredo está em você não repetir o erro que você já cometeu, né? Ter a humildade de falar, bom, errei, né? Isso faz parte, vou errar. O que tem que acontecer é que você tem que acertar muito mais do que você erra e aprender com esses erros, né? Já errei muito, evidentemente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu acho que quando a gente trabalha como analista, obviamente eu precisava sair do meu escopo, da minha casinha, da minha caixinha, que eu estava confortável, eu assinava a carteira fundamentalista, enfim, da corretora, então eu precisava olhar para outras coisas que não fossem estritamente dividendo. Então, ali você acaba naturalmente olhando para algumas coisas que você acha que vai ser oportunidade, enfim, você acaba justamente imergindo um pouquinho mais, conversando com os outros analistas, enfim. Então, uma das grandes lições que eu tive é que, às vezes, eu me sinto que estar aqui no centro, Renato, ajuda muito a gente focar no que realmente interessa. A opinião que realmente me interessa, falei isso para o Ricardo ontem, é para o peão lá que fica na fábrica. Eu gosto de sentar quando vou visitar em fábrica, sento lá no refeitório, pergunto, e aí, comida tá boa? Você gosta de trabalhar aqui? Pô, você teria ações dessa empresa? Sabe, tentar buscar coisas em outros níveis, níveis de chão de fábrica, de colaborador, níveis gerenciais. Então, essa é a opinião que me importa, né? Ouvindo a opinião de outros, por exemplo, fui comprar a BRF, obviamente, foi num timing horroroso, comprei há uma semana de ter operação carne fraca, mas assim, sabia o que estava fazendo. Pô, o papel vai explodir, acho que vai para R$ 60. Ganância. Né? Ganância é eu saí da minha estratégia, nem tinha o que tá fazendo lá, né? Nem era um papel que eu cobri, enfim. Acabei ouvindo opiniões alheias que, muito provavelmente, de pessoas que também ouviram coisas deslumbradas de outras pessoas e acabou acontecendo o que aconteceu. Né? Acabei me desfazendo do papel, comprei a R$ 40, R$ 45, alguma coisa assim, me desfiz a 20. Né? Então, assim, tem alguns erros que a gente vai aprendendo ao longo do caminho que são muito importantes. E o segundo é dividendo a qualquer custo, né? A gente fica, às vezes, muito focado a gente fala muito de dividendo,
Mas eu Legal. acho que a sustentabilidade do dividendo, ela é muito importante. Às vezes a gente fica iludido com uma grande distribuição, enfim, que ela é irreal, né? Ela é não recorrente, ela pode não vir a acontecer novamente. Se vier a acontecer, você está sugando da empresa, né? Isso não é saudável, né? Então a gente não busca o dividendo a qualquer custo. Foi o caso Sim. que aconteceu comigo com a Embraer. Ela estava previsto para distribuir um dividendo de R$ 8 caso fechasse um deal, né? Sim. Então, de novo, a ganância falou mais alto, mas dessa vez era dividendo, achei que estava tudo certo, comprei, enfim, acabei me dando mal. Outro setor também que eu fujo, não passo nem perto, que é a aviação. Legal. Mas, Pessoal, eu queria que vocês comentassem aqui no chat uma ação que vocês gostariam que a Lua comentasse. Ela vai escolher, eu não vou escolher para ela, tá? Então, assim, comentem aqui um monte de ações que vocês gostariam que ela falasse e ela vai escolher para não botar ela numa saia justa aqui, tá? Tem uma coisa legal, né, que eu acho que duas coisas que você falou que eu acho que são muito legais, né? Assim, o investimento em ações, você tem que partir de dois princípios, né? Acho que um você falou. Depois de um tempo no mercado financeiro, você aceita ganhar e perder dinheiro fazendo a coisa certa. Você não aceita mais errar com erros do passado. Então, assim, a gente vai ganhar e vai perder. E o mais importante, no final das contas, quando você vai fazer a análise de um ativo, é assim, quanto eu perco se eu estiver errado e quanto eu ganho se eu estiver certo. As pessoas só param no ganho. Assim, quanto que eu vou ganhar se isso está... o meu cenário maravilhoso é esse. Se o meu cenário maravilhoso acontecer, então eu vou ganhar isso. Mas as pessoas não param para pensar. Acho que na parte mais importante da análise de investimento é assim, o quanto eu perco se eu estiver errado, né? Então é toda aquela questão da margem de segurança, né, de olhar empresas, às vezes, né, às vezes a gente compra um negócio que tem uma margem de segurança enorme, mas assim, parece que o bicho fica lá meio adormecido muito tempo. Aliás, eu gostaria que depois você falasse sobre uma ação que o pessoal falou, você contasse a ideia do jacaré, o porquê o jacaré, que acho que é bem legal para as pessoas gravarem bem a história, né, o porquê também que vocês escolheram. Mas aí, falaram um monte de ações aí, Lô, você tem que escolher uma para falar. deixa eu ver, meu Deus. Vou falar sobre uma que a gente tem abordado bastante Tá, no AGF, que é a BB Seguridade, pode ser? Tem pode, umas aqui, ótimo. tem umas aqui que eu não posso falar que eu estou em conselho, enfim, posso Tá, me comprometer aqui. setecentos É, e vinte e cinco pessoas, olha que legal. que legal, gente. Obrigada e boa noite a todos para quem está entrando aí. Então, falar um pouquinho sobre o BB Seguridade, né? Eu comecei a comprar o papel há 3 meses, 2 meses, a R$ 28. Já achava que estava barato ali, né? E não tinha nenhuma informação, enfim, ainda não temos nenhuma informação que justifique essa queda de 25%. Então, a gente acaba formulando algumas hipóteses, né? A gente pode estar certo, como pode estar errado, né? Ou como simplesmente pode não ter motivo nenhum e a gente está se preocupando aí com um movimento de curto prazo que é natural do mercado e que, enfim, pode ser uma oportunidade, porque eu acho que é o caso, né? Eu acho que recentemente, com o IPO da Caixa Seguridade, a gente tem uma empresa um pouco mais comparável, né? Muito mais comparável, na verdade, em termos de múltiplo. Hoje, se não me engano, o BB Seguridade está negociando aí na casa entre 11,5, 12 vezes PL, Uhum. em comparação a uma Caixa Seguridade que é muito menos lucrativa, pelo menos lucrou 50% a menos do que a BB nesse trimestre. Está negociando aí num PL na casa dos 16 vezes, né? Então, muito provavelmente não está caro em relação aos seus pares. Fomos olhar outros motivos. Banco do Brasil pode ser um reflexo do controlador, né, da falta de governança, e isso acaba também passando para a BB Seguridade. Né? É uma Uhum. hipótese. Né? Segundo, a gente tem também, saiu recentemente, efeito Covid, obviamente, a gente tem algumas decisões judiciais relacionadas a seguro prestamista. Né? As seguradoras não estavam querendo pagar, por exemplo, o seguro prestamista para os segurados que são autônomos, por exemplo, apenas para quem ficou desempregado e quem era seletista. Algumas pessoas, muitas pessoas estão ganhando na justiça o direito de receberem o seu seguro prestamista, né? E isso não estava no radar e acabou afetando também o balanço, inclusive, do primeiro trimestre. Né? Outra hipótese, que é o que a gente também trabalha fortemente, é que
a gente teve, ainda está em curso, né, o aumento do IGPM. O IGPM está em franca escalada, apesar dos planos tradicionais representarem muito pouco na Brasilprev, existe um legado, existe uma herança maldita que tem um efeito ali perverso em cima do resultado financeiro, né? Uhum. Então, no ano passado, eles tiveram que fazer um aporte bem grande de capital na Brasilprev para não serem desenquadrados nas provisões técnicas da SUSEP. Uhum. Consequentemente, se você aporta em uma das suas subsidiárias, sobra menos grana para o acionista. O payout aí caiu de 90% para 70%. E, obviamente, o mercado muito provavelmente está extrapolando isso também para 2021, porque o IGPM não mostra sinais de arrefecimento, né? Então, muito provavelmente, o payout desse ano da BB Seguridade também vai cair. Então, assim, são preocupações que dá para a gente entender, são verídicas, poxa, realmente justifica, mas será que justifica uma queda de 25% em 2 meses? Né? Então, assim, é esse tipo de exercício que o investidor tem que começar a fazer, né? Porque, inevitavelmente, o investidor de longo prazo, ele vai se cortar com a faca caindo. Não tem como você prever a mínima, né? Então, por isso a gente se preocupa muito com o preço teto. Estipula ali quanto que a empresa vai pagar no ano, ou usa a média dos últimos 5 anos do que ela pagou em dividendo, né? Divide pelo 6%, que é o mínimo que a gente gosta de utilizar, o mínimo aceitável para um aporte, para a empresa entrar na nossa carteira, Uhum. e se baliza nesse preço teto, né? Porque esse preço teto, ele já representa uma margem de segurança, muitas das vezes, a depender da empresa, em relação ao valor justo. Sim. Então, eu estou aqui me blindando de não pagar caro, né? E, ao mesmo tempo, eu não me preocupo em tentar pegar na mínima, que é um exercício estúpido, na minha opinião. Não tem como a gente tentar pegar na mínima, né? Então, enfim, eu acho que esse é um dos papéis, na minha opinião, do setor Best hoje, uma das grandes oportunidades. Não sei por quanto tempo vai ficar nesse preço, então estou aproveitando o máximo que eu posso aí para comprar BB Seguridade. Legal. O pessoal perguntou muito do Sanepar, a gente vai falar daqui a pouco, acho que de Sanepar. Você pode falar de Sanepar? Posso sim. Tá. Antes eu queria que você contasse a história do jacaré, que a história do jacaré é legal. Meu pai costuma falar que o jacaré é o animal mais inteligente da floresta, né? Por quê? Porque ele não gasta energia, ele fica lá com a bocona aberta e ele quer comer, ele que espera o passarinho pousar na boca dele para ele dar o bote. Então, quando a gente fala o jacaré tá de boca aberta, quer dizer que a gente está aguardando aí algumas oportunidades. E é justamente isso, né? É jogar a tarrafinha e esperar o peixe cair. Então, Sim. é basicamente analisar empresas aí que estejam abaixo do preço teto. Se não tiver nenhuma, o jacaré fica pronto aí para abocanhar alguma oportunidade. Você acha que nesse nível de preço, assim, tem pouca média ou ainda tem muita oportunidade na bolsa? Qual que é o teu sentimento, assim? Eu acho que hoje a gente tem mais oportunidades do que tivemos no início do ano, né? Ano passado nem se compara, mas acho que ainda tem muita coisa boa. Tá, Pô, tá. Copel eu acho que está muito barato, abaixo do valor patrimonial, acho que está 0,7 vezes o valor patrimonial. Não tem porquê, na minha opinião. Eu acho que também, de novo, tem muito desse reflexo. Acho que o investidor pessoa física acaba perdendo um pouco a referência de preço, a referência de valor, quando você faz muitas mudanças. Então, a empresa estava lá na casa dos R$ 70, acabou fazendo um desdobramento de 10, né? Agora criou as unidades. Então, enfim, você cria uma espécie de confusão, por mais que você tenha migrado para o novo mercado. Eu ainda não entendo por que as empresas insistem nessa criar units, né? Enfim, eu acho que só Uhum, confunde. Enfim, eu acho que isso acabou pesando um pouquinho no clima do papel também, né? uhum. Questões de governança que a gente sabe que são inevitáveis, que são as mesmas que passam para a Sanepar, né? Falando especificamente, alguém perguntou de Sanepar, eu Sim. acho que tem muito aqui também do risco hidrológico, né? Geradoras também estão passando por alguma espécie de dificuldade. Especialmente o estado do Paraná está passando por uma das suas piores crises hídricas dos últimos 30 anos. Está valendo aí um negócio que realmente parece ser bem grave, só que é algo que a gente sabe que é sazonal, Sim. né? Então, isso já aconteceu outras vezes, inclusive lá em 2013, 14, se não me engano, quando aconteceu aqui no estado de São Paulo, Sabesp veio aí para casa dos 15, R$ 12 e foi um dos papéis que meu pai mais comprou, que a gente mais adicionou o portfólio na época. Então, enfim, eu acho que é um setor para a gente ficar de olho. Vira e mexe também entra no radar de desconfiança do investidor por conta da correção tarifária, enfim, Tarifária.
Exatamente, da correção tarifária, que foi corrigida, a cagada que eles iam fazer lá acabou sendo corrigida, inclusive superou a expectativa dos analistas, né? Então, enfim, eu acho que é um bom case, eu não tenho pressa, justamente por ser uma estatal, a gente não tem pressa, né? E também por conta dessa situação hídrica que a gente não sabe até quando vai durar. Acho que abaixo dos R$ 4 aí já tem uma boa margem de segurança. Acho que o nome do jogo para quando você está falando de estatal é margem de segurança, né? Se você Uhum. tem medo do risco, porra, bota isso no preço, né? Sim. E espera. Paciência. Eu acho que em 2016 eu escrevi um texto, né, sobre, acho que a crise de 2008, que eu era muito novo e as ações despencavam, né, 40%, 50%, e naturalmente os jornalistas entrevistavam as pessoas mais conhecidas no mercado, né, e entrevistaram o Parisotto, entrevistaram o seu pai, e eu lembro de uma entrevista assim, ele muito sereno, falar assim, nunca estive tão feliz na minha vida de ver a bolsa cair 50%, né? E assim, eu era muito novo, eu falava assim, cara, imagina se eu tivesse R$ 1 bilhão e um dia para o outro, se aquilo virasse 500, né? Como é que uma pessoa pode ficar tranquila assim, né? Só depois você vai entender, né? Que assim, até o Bruce Green, ele fala o seguinte, né? Não existem dias tristes na bolsa, porque assim, quando a bolsa despenca, né? Você tem pechinchas e não tem nada melhor do que você comprar empresas muito boas a preços muito descontados. E quando você está no bull market e a bolsa está na máxima, você ficou rico. Então você nunca está infeliz, né? Então, como que é, Exatamente. assim, conta um pouco de como o teu pai se comporta, assim, com as oscilações do mercado, assim. Tem aquele vídeo dele recente, né, falando de que ele estava comprando no meio da crise e tal. Como que ele é no dia a dia, assim? O que ele fala? Ó, a bolsa subiu demais, ele fica meio bravo, a bolsa cai, ele fica feliz. Acho que era legal você contar um pouco isso. Não, é até engraçado que no ano passado umas pessoas xingaram a gente. Pô, a gente tá no meio de uma crise sanitária sem precedentes e vocês dizendo que estão felizes. Obviamente que a gente não fica feliz com a situação, mas são justamente nessas situações que as excelentes oportunidades aparecem. E eu lembro que assim, telefone bombando, pessoal ligando, pelo amor de Deus, desesperado, direct, né? Nem se fale, a gente fez milhões de lives. E meu pai religiosamente tirando o cochilinho da tarde. Ele lá, assim, ó. Ah, a minha ordem tá no VAC, eu tô escalonando, caiu 10%. Não, a próxima ordem já tá lá, nos outros 10%. Me acorda se bater da minha ordem no VAC, tá bom? Então é basicamente isso, Renato. A gente vai, geralmente quando ocorrem quedas muito grandes assim, se a gente tá com caixa, enfim, geralmente a gente tá, porque no caso dele, o caixa são os próprios dividendos, né? Dividendos. Exatamente. Acaba sendo os próprios dividendos. Então, na época, a gente estava bem capitalizado, né? E a gente foi escalonando, pô. Caiu, compra mais. Literalmente, caiu, compra mais. Caiu, compra mais. Obviamente, o dinheiro é finito. Chegou no Sim. quarto circuit breaker, né? Terceiro, quarto circuit breaker, a gente já Acabou o tava dinheiro. meio. Acabou o Não dinheiro. E acabou, não. agora? E agora? O que que eu faço, né? Mas, enfim, eu acho que a inteligência emocional e a experiência, os cabelos brancos contam muito nessa hora. Muito, Sim, demais, né? E ver realmente a serenidade e a tranquilidade com que ele conseguia passar pra gente, né? Assim, eu fiquei um pouco desesperada num determinado momento, porque eu olhava, assim, inevitavelmente a gente acaba olhando o patrimônio, né? Porque é um patrimônio sim. grande. Foi a primeira vez que eu vi. Olha que engraçado, nunca contei isso. Foi a primeira vez que eu vi a gente cair da casa do bilhão. Falei, pai, você tem noção que você tá milionário? Você tem noção? Que Não, mas loucura. isso aí já aconteceu. É que você não estava na bolsa. Em 2008 isso aconteceu, mas relaxa, isso aí volta, né? Que voltou muito rápido, né? Voltou muito rápido, mas poderia não ter acontecido tão rápido assim. Mas realmente é um movimento que assusta, né? Imagina, será que a maioria dos que estão na bolsa hoje se sentiriam confortáveis de ver o seu patrimônio derreter? Derreteu praticamente 70%, 80%, né? Sim, O na Unipar chegou a máxima. bater, a Unipar chegou a bater R$ 14, que é a maior posição, então levou a carteira bem lá para baixo. Será que as pessoas teriam culhão de ficarem tranquilas e comprarem mais, vendo o Sim, seu patrimônio deteriorar tanto assim? Né? sim. Então, às vezes, o emocional ele é muito mais importante do que
o racional mesmo. Sim, sim. O André tá falando que Décio Bazin e Luiz Barsi são referências. Aliás, o livro do Décio Bazin é um clássico, né? Um dos melhores que eu já li, foi logo no Muito bom. comecinho, vale muito a pena. E depois a gente quer saber mais sobre o próximo livro. Não sei se tem segredos ou se já tem alguma coisa que você pode contar e que o pessoal tá interessado. Não Posso pode. contar? Não, posso contar. Já vazou alguma coisinha ou outra, né? A gente está com uma parceria com a Sextante, enfim, que a gente é muito Ah, que grato por legal. ter acreditado no projeto. A gente optou por primeiro fez questão, na verdade, de contar primeiro a história, né, dele, porque é muito difícil de você dissociar a biografia, né, da pessoa e do mercado. Você tem uma noção, o Índice tem 53 anos, ele tem 52 de mercado. Então, assim, literalmente, ele já viu de tudo. Ele participou de todos os circuit breakers, de todos os eventos do índice. Então, assim, tem muita história, né? A gente vai focar muito nos causos, enfim, em histórias, coisas que ele aprendeu, enfim, coisas que a gente quer realmente passar, resgatar lá do passado, tem muito pouca coisa documentada. Vamos tentar resgatar também alguns artigos da época que ele era editor-chefe de economia de um jornal, enfim, da época, que Sim, era super sim. famoso, enfim, então ele era o editor-chefe da parte de economia. Então, assim, a gente vai tentar mesclar um pouquinho de como a filosofia nasceu, com um pouquinho da história dele, que eu acho que é muito importante a gente contar e contemplar histórias de pessoas que são vencedoras, né? Você também tem pessoas assim na sua família que eu sei, e a gente tem muito orgulho disso e tem que passar isso adiante. Eu acho que a gente precisa aprender a cultuar, não digo ídolos, mas enfim, as pessoas, as histórias que a gente tem em casa, né? Sim. Pouquíssimas pessoas conhecem a história dele. Eu acho que é um presente, na verdade, para o mercado Sim. que a gente quer dar. Eu acho que vai ser uma leitura bem agradável. E vocês têm que colocar aquelas fotos bonitas lá no meio do livro também, porque as fotos Ah, são maravilhosas. Depois vai você ter vai foto. contar e depois, ó, pessoal, não deixem de seguir o AGF, então. A gente está fazendo pelo Instagram do AGF, né? Ações Garante o Futuro. Depois sigam aí no canal. E a Luiz sempre posta também no Insta dela e no Insta do AGF. Depois ela vai falar no final, quem quiser conhecer mais o trabalho deles, o que pode contratar, quais são os tipos de serviço. Tá? Eu queria contar rapidinho uma história muito legal. Um dia eu mandei uma mensagem para a Luísa e falei assim: queria conhecer teu pai, né? Ela falou: claro, vem tomar um café aqui. E ele me contou toda essa história dele, mas de um jeito, assim, pessoal, que assim, é de uma humildade, assim, até irritante, né? O Barça, ele irrita, porque, assim, tão, ele conta as coisas muito fáceis, né? Ele conta de uma maneira divertida, você não consegue piscar, mas ele é muito humilde. Então, assim, ele me contou a história dele assim: olha, quando eu comecei na Bolsa, né, lá há 50 anos atrás, tinha um monte de cara igual eu, né? Até caras muito mais inteligentes do que eu, mais bem-sucedidos, caras com mais dinheiro do que eu tinha quando eu comecei. E depois, né, depois de 5, de 10 anos, né? Eu só simplesmente mantive a minha cabeça sempre humilde, pé no chão, e segui uma estratégia, né, com calma, com um horizonte de longo prazo, sem querer acertar a grande tacada e tudo mais. Então, assim, as pessoas têm essa vontade de ter uma história bem sucedida no mercado financeiro, e assim, vocês deveriam, né, seguir essas pessoas, né, e não ideias de que é possível ficar rico muito rápido, que você vai acertar a grande tacada e tudo mais. A maioria das histórias são muito longas, né? O Buffett até 60 anos, né? Acho que não era bilionário, só depois virou bilionário. Agora tem não sei quantos, acho que deve ter uns 80 bilhões de dólares e tal. Mas assim, foi construído. Fizeram até uma conta que se ele tivesse começado ao invés de 16 só com 30 anos, né? O patrimônio dele hoje seria muito, muito menor. Então, a construção ela se dá muito devagar, né? Então, eu acho que É. isso é uma coisa muito legal que vai ser ótimo poder ler a história completa com os causos que ele conta, que são sempre ótimos, né? Umas coisas que ninguém sabe, assim, é muito legal. Vamos Muito ver se tem legal. aqui mais perguntas. Aqui o pessoal adora saber sobre uma açãozinha ou outra. Pessoal, lembrando que a live vai ficar gravada, tá? Então eu vou gravar, vai ficar aqui no meu Instagram. Depois a gente também sobe no YouTube da Nord. Eu também posso mandar para a Lô, ela pode subir depois do AGF. Tá? Vamos ver se tem alguma perguntinha boa aqui. Você leu, enquanto eu estava falando, você leu Ai, alguma perguntinha boa? não tá prestando atenção. Acho que o pessoal falando nome de empresa aqui, se você quiser escolher alguma, não tem problema.
Tá, vamos lá. A gente já falou de Sanepar, a gente já falou de BB Seguridade. O pessoal aqui tá falando, vamos ver. Vou falar algumas que o pessoal tá falando, você escolhe uma, tá? Então, Transmissão Paulista, Eternit, Aliar, Pode ser Eternit. AES. Eternit? Pode ser. Então vamos lá. Pode ser. Nossa, eu tenho baita orgulho de, obviamente não posso falar tudo, né? Posso falar o que é público, mas assim, é um case, pessoal, que a gente tem um baita orgulho mesmo. É uma empresa que era uma excelente pagadora de dividendos, né? Excelente, realmente tinha a matéria-prima, toda a extração da matéria-prima na mão, enfim, toda a cadeia de valor, exportava, piriri pororó, enfim. Mas a gente ficou batendo por muito tempo estrategicamente na defesa do amianto, enfim, deu no que deu, a empresa entrou em recuperação judicial e a gente praticamente levou como uma missão pessoal, né, o que nem sempre é muito recomendado na bolsa, mas a gente levou como uma missão pessoal, né, junto com outros parceiros, o Lírio Parisotto, enfim, agora também o Décio, que é também controlador da Precon, enfim, uma outra empresa de coberturas. Então, uma das grandes lições que eu tive na Eternity foram muitas, porque foi a minha primeira oportunidade de sentar numa cadeira de conselheira de administração. Foi em 2017, né? Eu tinha 23 anos e foi um desafio gigantesco, porque assim, meu pai já me jogou nossa senhora, na jaula dos leões, né? Uhum. Então, uma empresa que estava passando por uma mudança de tecnologia, mudança de matéria-prima, recuperação judicial, o país, enfim, começando a querer voltar a se recuperar, a construção civil começando a se recuperar, passando por um ciclo não muito favorável ali em questão de Minha Casa Minha Vida. Então, enfim, foi realmente uma tempestade perfeita do qual a gente conseguiu superar primeiro, se você não tem bons sócios e sócios alinhados, o negócio não anda, tá? Em qualquer empresa, empresas grandes, empresas pequenas, mas em empresas, principalmente em turnaround, prestem muita atenção em quem são os controladores. No caso do Eternit não tem controlador definido, mas é uma corporation, né? Mas somos em 3 grandes acionistas lá, como já citei. E só depois que houve realmente uma união desses acionistas, não houve acordo nada, foi um acordo de cavalheiros, enfim, poxa, vamos recuperar a empresa, vamos unir forças aqui para recuperar isso, né? Então, mudamos a matéria-prima, ou seja, a gente usa o PP, o polipropileno, né, para fazer todas as nossas telhas, não usamos mais amianto na nossa cadeia de produção, a gente só exporta o minério, né, que não é proibido, e usa o PP, enfim, na cadeia e faz aí a telha de fibrocimento e começamos a olhar também para inovação, né? Passamos muito tempo falando sobre o legado do amianto e muito pouco tempo, pelo menos metade do tempo que eu passei no conselho era falando do passado, né? E aí quando a gente começou a olhar para o futuro, planejamento estratégico, onde a gente quer estar, onde que a gente deve estar, o que falta para o mercado de coberturas, né? Que ainda é a promessa, ainda não está no valuation da empresa, ainda é um projeto, está nascendo, que é a telha fotovoltaica, né? Então, assim, eu falo com muito carinho de Eternit realmente, porque é uma empresa que, se você vai na fábrica, assim, os colaboradores dão o sangue pela empresa, você tem ali colaboradores que trabalham há muitos anos na Eternit e têm realmente amor pelo que fazem, né? É uma marca super reconhecida. Então, assim, é um case que eu tenho muita honra em dizer que é um turnaround bem sucedido, né? Sim. E a gente está agora na expectativa de zerar aí, quem sabe neste ano, tudo vai depender, enfim, do vento aí, de como que a empresa vai performar daqui para frente, não tem como prever. Zerar esse prejuízo acumulado no PL para aí, então, quem sabe voltarmos a ser uma boa pagadora de dividendo, né? Mas acho que Uhum. a pergunta que o pessoal sempre faz é, pô, da telha fotovoltaica, não sei o quê, enfim, eu acho que isso ainda é um projeto que não tem muito como precificar ainda. Eu acho que quem for olhar o case Eternit, olhe especificamente o core business da empresa, que é fibrocimento, né? Você tem aí um recorrente de exportação de crisotila, enfim, que a gente acaba se beneficiando pelo dólar, tem uma receita dolarizada, enfim. Mas é um turnaround, foi um turnaround, graças a Deus, concluído, bem sucedido, né? E agora lutando aí também para cumprir
com todas as nossas etapas aí da recuperação judicial. Então, é uma empresa que Uhum, tá caminhando aí, saiu o balanço recentemente, né? Saímos, enfim, de prejuízo, voltamos para o lucro, EBITDA positivo, uhum. crescendo, né? E aí, muito felizes com os resultados. Legal, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que é assim, toda vez que eu posto alguma coisa relacionado a dólar, né, o pessoal vem falar no meu, ah, mas o Barsi nunca falou nada de dólar, nunca falou de ter dinheiro lá fora. Como é que vocês pensam, né, na hora de gerir o portfólio? Vocês pensam em ter empresas que estão mais voltadas para o mercado local ou mercado internacional, ou isso não faz parte na hora de botar, né, os ovos na cesta? Vocês acabam pesando isso? Assim, eu vou ter um pouco do meu portfólio em empresas que podem se proteger em relação a uma desvalorização cambial ou muito provavelmente com custos só em reais. Se o câmbio sobe, ela tem um resultado muito forte. Como é que vocês pensam isso na hora de gerir a carteira de vocês? Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, a gente não é contra quem investe no exterior, né? Eu acho que realmente, se você pega o histórico da moeda, realmente parece louco quem não investe, quem não tem parte do seu portfólio lá fora. É Uhum, que a nossa estratégia, ela é melhor desempenhada quando a gente está realmente vivendo o dia a dia. Daí, quanto mais próximo você tiver da empresa, enfim, mais confiança você vai ter na estratégia, enfim, tudo aquilo que disse no início, com mais maestria você vai conseguir ter essa consistência, né? Muita gente fala, pô, se o Barça tivesse investido lá fora, ele poderia ter o triplo do que ele tem hoje. Será? Eu me questiono muito em relação a isso. Será que ele teria tido a mesma competência, esse olhar, olhos de lince para escolher os ativos? Porque, assim, uhum. a nossa estratégia exige, na verdade, que haja inicialmente uma concentração e só depois vem a diversificação. E Então, ciclo de assim, competência, né? Boa parte da exatamente. ciclo de competência e círculo de competência, eu falei círculo de competência, mas também esse processo de investimento de vocês que tem a ver em ir conhecer os executivos, em conhecer todo o processo produtivo, etc. Isso também tem uma diferença no processo de vocês de investimento, né? Tem. E querendo ou não, é a mesma coisa. A gente que mora aqui, se lê, como você disse, se lê jornal, já quer vender tudo e a saída com bica, né? Imagina quem tá lá fora. Gringo vê jornal, vê essas besteiras que o Bolsonaro fala, imagina, esse país nunca vai dar certo, o que que eu vou fazer lá? Né? Não vale Uhum, a pena para mim. Né? Mas ao contrário, a gente enxerga isso, na verdade, como oportunidade. Esse país tem tanto gargalo, Renato, e a gente olha sempre para a Bolsa como uma prateleira de oportunidades. Na verdade, nós nos consideramos empreendedores de bolsa, não simplesmente investidores, né? Sob a ótica empreendedora, qual que é o papel do empreendedor? É resolvedor. uhum, Você quer país que tem recurso e, cara, o Brasil é o país das oportunidades. Então, assim, a aderência à nossa estratégia ela é muito maior quando a gente está aqui. Então, assim, a gente ainda não vislumbrou oportunidade melhor indo lá para fora, né? Vamos dizer assim. Eu particularmente, se fosse para investir lá fora, faria via ETF de repente, porque não sei se eu teria tempo, não sei se eu teria, de novo, como você disse, círculo de competência para fazer a mesma análise lá fora. É perfeitamente possível, lá também tem empresas, em todo lugar do mundo existem boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços, né? Então é replicável o JBI lá fora. Mas talvez se eu fosse investir lá fora, eu não gostaria de ter o trabalho, de repente eu gostaria de replicar ir para um fundo passivo, enfim, para um ETF, acho que seria talvez mais interessante se tu quiser ter um patrimônio em dólar. Eu, particularmente, prefiro ter ativos do que a moeda. sim, Eu, sim. eu não sei, eu tenho essa preferência por ativos, por empresas, por me tornar sócio. Eu acho muito mais tangível do que simplesmente você estar exposto a fluxo, né? Sim, sim. As pessoas têm que lembrar também uma coisa, que assim, o Brasil praticamente não cresce nos últimos 10, 20 anos, ou cresceu muito abaixo do potencial e também se comparado a mercados pouco desenvolvidos, né, países em desenvolvimento. Mas as empresas que estão na Bolsa, elas têm uma dinâmica muito diferente. Então, assim, o que está acontecendo mais recentemente então, o ano passado foi um ano muito engraçado, né? Porque, engraçado não, foi um ano muito triste do ponto de vista
social, econômico, político e tal. Mas muito engraçado do ponto de vista do que a gente faz, porque assim, a bolsa caiu muito rápido, 40%, depois subiu muito rápido, fechou positivo, no ano que o PIB despencou. No quarto trimestre, algumas empresas listadas na Bolsa tiveram resultado, mesmo com a economia fechada, melhor do que o quarto tri do ano passado, de 2019, e melhor do que o primeiro tri de 2020. Né? Esse ano está reportando um resultado recorde, enquanto o país ainda está, né, ainda não está completamente aberto, está com vários problemas, a gente tem um problema fiscal a ser endereçado, ou seja, o mundo da bolsa ele é um mundo um pouquinho diferente. É ruim porque, né, realmente é ruim. Assim, as empresas da bolsa elas têm uma posição privilegiada que elas, infelizmente, vão matar as pequenas e médias empresas de alguns setores. Mas, assim, o investidor, pessoa física, ele tem a possibilidade de ser sócio desses negócios que são super vencedores, né, colocar uma parte da sua poupança pessoal em negócios onde ele pode ser sócio, com a facilidade hoje de alguns cliques. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Assim, eu ouvi aqui um comentário que o Brasil é o país do futuro há 60 anos. Como a Lu falou, existem várias coisas que estão sendo endereçadas, principalmente por essas companhias que estão bem posicionadas. O ano passado foi ridículo, porque durante a crise as empresas se refinanciaram, né? Pegaram taxas assim muitíssimo baixas. Então agora, né, com a economia retomando, a capacidade da alavancagem financeira e operacional dessas empresas é brutal, né? Então a gente pode ter um país pedalando, um câmbio, sei lá, indo para não sei aonde, mas aqui algumas empresas ainda performando muito bem. Então as pessoas precisam tomar um pouco cuidado com essa descrença em relação ao Brasil como nação e descrença em relação às opções de investimento que existem na Bolsa, e como você disse, toda crise gera oportunidade. Um país que está constantemente em crise política, né, ele te dá oportunidade porque quando há um estresse, né, quando todo mundo tem medo de ter qualquer coisa, tudo cai numa vala comum e você compra boas empresas que não tem absolutamente nada a ver com o humor, né, dos fundos de hedge funds, com trading, com etc e tal. Então acho que essa é uma coisa bem importante que eu acho que vale a pena as pessoas também terem na mente. Que verdade. a Lu até falou em algum momento assim, poxa, o Barsi tem 52 anos de mercado, né? Ele não foi capaz de prever essa crise, né? E olha como que, na verdade, o value investor de longo prazo ele faz, né? Ele está preparado para saber como se comportar se vier uma crise. Ele nunca sabe quando vem a crise, nunca ninguém sabe quando vem a crise. Então, o ato de investir, ele é um ato psicológico, você tem que ter um psicológico muito forte, né? A sonequinha da tarde, deixar as ordens VAC lá, que para quem não sabe o que é VAC, é válida até o cancelamento, então o Barça deve ter um monte de ordens lá, de algumas ações que hoje negociam, sei lá, 10, ele botou já a ordem lá 8, se sair ele comprou. Então, acho que essa é um pouquinho da história, a filosofia. Vamos ver, o pessoal tá falando que eu tô falando demais aqui, agora é hora de falar. O pessoal falou, breia breca, agora é hora de deixar a Luísa falar, eu concordo, é muito melhor Mas no vídeo. nem dá mais tempo, ó, já tem só 5 minutos só, o Instagram vai cortar a live, infelizmente. Eu queria que você Mas contasse então, para a Fala. gente terminar, contar um pouco o que vocês fazem aí no AGF Prime, também depois eu vou contar aqui um pouquinho o que a gente faz, para quem quer montar uma carteira voltada para valor ou dividendos, né, nos dois lugares estão bem servidos, né? Exatamente. Bom, primeiro, para quem quer conteúdo gratuito, tem o Ações Garantem aqui no Insta, tem também o canal do YouTube, são mais de 300 vídeos, inclusive palestras, lives do Barsi, né, que a gente mantém todo esse acervo aberto. Tem o treinamento carro-chefe, que é o jeito Barsi de investir, muito provavelmente deve abrir só no segundo semestre, tá? E tem a assinatura, que é o AGF Prime, que é onde a gente conta dia a dia as nossas operações, o que a gente está fazendo, conteúdos um pouquinho mais aprofundados, o que a gente está vendo, oportunidades, enfim. Basicamente, a gente abre o coração lá e fala o que a gente está pensando no momento, o que a gente está comprando, tá? Não só operações à vista, como termo, tem opções, enfim, a gente literalmente abre o jogo lá, tá? Então, para quem se interessar, o AGF Prime, ele não fecha, ele é uma assinatura, você assina e cancela aí quando quiser.
tem o link aí no Instagram, deve ter no link da bio, né? Então, Tem, quem quiser tem. Vou conhecer. deixar na bio e vou deixar também nos stories, para quem quiser conhecer. Legal. Depois, qualquer dúvida, vocês mandem ali. Para quem quiser conhecer também as assinaturas da Nord, a gente tem Nord Dividendos, uma assinatura 100% focada em dividendos. Eu até gostei do jeito que você falou, né? Porque sabe uma mensagem legal que eu já recebi aqui de alguns clientes? Assim, poxa, comecei com dividendos porque eu achei que era uma coisa mais tranquila e tal, mais previsível, mas eu já estou sentindo que eu consigo tomar mais risco. Mais Posso risco. migrar do dividendos para uma estratégia mais voltada para valor e também mais voltada para small caps? Aí você viu que o cara percorreu exatamente o caminho que ele deveria percorrer, né? A Porque escadinha, geralmente as pessoas exatamente. começam com a dica quente, com o day trade, com o swing trade, com comprei porque eu ouvi alguma coisa falar e depois vão fazer o certo depois de muito tempo. Vão perceber que deveriam ter começado de outra forma, né? Então, para quem quiser conhecer, depois eu vou deixar, a live vai ficar salva, pessoal, vocês fiquem tranquilos, depois a gente sobe aí em todas as redes, vai ficar salvo no meu perfil aqui. E aí a gente volta numa outra oportunidade, né? Para gente falar sobre um assunto. Aí o próximo assunto Eu escolho, então. você que escolhe. Minha especialidade, você sabe, eu sou especialista em Carnaval de Salvador, Envolvida. envolvido, se quiser também. Então, assim, estou aqui sempre à disposição. É também importante dizer que o mercado financeiro proporcionou que a gente desenvolvesse relacionamentos muito legais. A gente tem um relacionamento muito bom com Super. pessoas que fazem trabalho como a Luiz e os sócios e o Barsi. É um privilégio gigantesco poder contar com o trabalho deles. E nós somos amigos, apesar de a gente ter. E as pessoas podem assinar Sim. os dois ao mesmo tempo, não tem problema, viu, pessoal? Vocês vão estar melhor. É sempre bom ouvir mais de uma opinião, né? Confrontar as opiniões, né? Falar, olha, a Luiz falou muito mal de uma ação sua, ó, o Breia falou muito mal de uma ação sua, Luiz. E aí você confronta e assim toma uma decisão melhor, né? Mas muitíssimo obrigado. Manda o seu tchau aí, final, Lu. Legal, brigadão. Gente, assim, eu acho que por A mais B, é, a história comprova de que, de fato, as ações garantem o futuro. Então, não deixem para depois, né? Se joguem aí do avião e depois vocês entendem como é que abre o paraquedas. É uma delícia. Investir é uma delícia, tá bom? Vocês vão gostar bastante. Ah, legal, legal. Obrigadão, Lu. Beijo grande. Então a gente volta a Obrigada. se falar. Vamos depois deixar marcado uma próxima live, que essa Vamos, demorou muito para acontecer. vamos. Quero entender PRIO melhor. Tá bom. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.